Todas as histórias começam com Era uma vez. A nossa história também vai começar assim. Ainda te deves lembrar de quando eras tão pequeno que mal conseguias chegar com a cabeça à mão da tua mãe, mesmo em bicos de pés. Lembras-te desse tempo? Lembro. A história da tua vida podia começar assim. Era uma vez um menino. E esse menino era eu. Mas antes disso, eras um bebê de berço. O teu pai e a tua mãe também já foram, assim como o teu avô e a tua avó há muito tempo atrás. Até dizemos que eles são velhos. Só que eles também tiveram avós e avós e também poderiam dizer era uma vez. Assim se anda para trás no tempo, para um passado cada vez mais distante. Por trás de cada era uma vez, há sempre o outro. Nem se consegue ver onde acaba. O avô do avô do avô do avô do avô. Até põe a cabeça a andar à roda. Mas se repetires devagar, consegues ter uma ideia. Depressa se vai para o passado. Só que não se consegue chegar ao princípio, porque por detrás disso há sempre outro. Era uma vez. Vamos então começar a nossa pequena história do mundo. Para chegarmos ao princípio de tudo, é preciso andar para trás milhares de milhões de anos. Nesse tempo não havia animais gigantes, só criaturas parecidas com caracóis e minhocas. Mas antes disso, nem plantas havia. A terra inteira era um vazio sem forma. Não havia nada. Era uma vez uma terra que se calhar surgiu de uma nuvem de gás e poeira. No meio, estrelas gigantes, estranhas e espetaculares. E corpos celestes mais pequenos no universo sem fim. Ricardo, sabias que uma vez, na Alemanha, estava a escavar-se um poço quando se descobriu um osso bem lá no fundo? Um osso? De quem? De um dinossauro? Não! O osso era humano. Era um maxilar. Só que hoje já não há seres humanos com maxilares parecidos com aquele que foi encontrado. Este era mais sólido e com os dentes muito fortes. Ina, devia dar com cada dentada. És mesmo palerma, Ricardo. Mas sabes, esse ser humano deve ter vivido há muito tempo atrás, porque o osso estava num sítio muito fundo. Sofia, quando viveram essas pessoas, que aspecto tinham? Como é que viviam? Bem, não se sabe tudo isso exatamente. Só que estamos sempre a fazer descobertas. Muitos estudos e pesquisas melhoram muito o que se sabe sobre este período. Oh, todas essas descobertas de pessoas sem nomes, sem datas exatas, isso não é história. Tens razão, Ricardo. Tudo isto aconteceu antes de haver história. Por isso é que chamamos este período pré-história. Mas se essas pessoas viviam na pré-história, para que é que nos interessam? Porquê é que eles fizeram, ou o que é que eles fizeram de assim de especial? Bem, Ricardo, na altura em que começou o que chamamos de história, as pessoas já tinham o que nós temos hoje em dia.
As roupas, as casas, ferramentas, ovelhas para ter lã, vacas para ter leite. E foram esses homens e mulheres da pré-história que inventaram essas coisas todas? Se calhar, alguma dessas pessoas deve ter percebido que a carne era mais fácil de mastigar se a pusessem primeiro sobre o fogo e a deixassem assar. E claro, houve outro dia em que algum descobriu como fazer fogo. Ah, mas fazer fogo é fácil. É só ter uma caixa de fósforos. Não. Na altura não havia fósforos. Tinha de se esfregar 2 paus até ficarem tão quentes que acabava por pegar fogo. Uau! Olha, Ricardo, e sabes que mais inventaram estes homens e mulheres? Inventaram a escola. Inventaram a fala. Quer dizer, foram eles que começaram a conversar uns com os outros usando palavras. Mas o meu cão também fala. Ele ladra quando o meu pai chega a casa. Sim, os animais também fazem ruídos, mas não têm nomes para as coisas. Os homens e mulheres pré-históricos foram os primeiros a falar. Foram os maiores inventores de todos os tempos. Sofia, Diz, estou aqui. olha, queria hoje, Quinta-feira, porquê? porque no sábado vou jantar à casa da minha avó. Gosto tanto dela e da comida dela. No sábado. Olha, sabes porquê que o sábado se chama assim? Ou porquê que existem 7 dias da semana? Erra, Sofia, sempre a fazer perguntas difíceis. Olha, eu vou-te contar uma coisa. Há muito tempo atrás, há mais de 2000 anos atrás, os cientistas e as pessoas ficavam muito tempo a observar as estrelas e o céu. Mas naquele tempo só conheciam 5 planetas. Assim, a cada um destes 5 planetas dedicaram um dia a que juntaram o Sol e a Lua, o que deu um total de 7. Olha, por exemplo, em inglês ainda se diz Sunday, dia do Sol para domingo, e Saturday, dia de Saturno para sábado. Oh, então no próximo dia de Saturno vou almoçar na casa da minha avó. Anda, Ricardo. Vou já. Bora. Olha, já foste à Grécia? Não. E tu, Ricardo? Também não, mas queria ir. Ouvi dizer que tem lá muita coisa interessante para descobrirmos, assim como o Partenon. É verdade, Ricardo. Sabes, o Parthenon fica em... Na Grécia. Sim, mas não era isso que eu ia dizer. O Parthenon fica... Em Atenas. Isso! Tu sabes muito sobre a Grécia. Pois sei. E olha, também sei que na Grécia Antiga o desporto e a religião não eram coisas separadas. De 4 em 4 anos em Olímpia organizavam-se grandes concursos desportivos em honra de Zeus, o pai de todos os deuses. E tu sabes qual era o prémio que davam aos vencedores desses Jogos Olímpicos? Uma medalha de ouro. Nada disso. Olha, o prémio não passava de uma simples coroa de ramos de oliveira silvestre. A fama e a glória da vitória valia mais que o ouro.
Sabes, Sofia, aqui que ninguém nos ouve, confunde um bocadinho os gregos com os romanos. Ah, isso é porque quando Roma conquistou a Grécia, voltaram para casa com as mais belas obras de arte gregas e mandaram fazer cópias das melhores estátuas. Eles achavam que as coisas gregas eram as mais belas do mundo. Para um romano, era sinal de distinção saber falar grego. Então foi uma sorte. O que é que foi sorte? Se não fosse pelos romanos, se calhar nunca tínhamos ouvido falar nos gregos. Ah, é possível. Ah, Sofia, por que é que já não existe um Império Romano? O Império Romano espalhou-se por quase toda a Europa. Em Portugal? Claro, estiveram em grande parte da Europa, incluindo Portugal. Mas depois de muitas batalhas com povos que vinham do local, onde hoje em dia é a Alemanha, o Império Romano acabou. Foi há mais de 1500 anos. Ena pá! E é desde essa altura que existe Portugal? Não, Portugal só foi fundada em 1128 por Dom Afonso Henriques. Ah, então o que é que aconteceu quando o Império Romano acabou? Alguma vez ouviste as pessoas falarem Idade das Trevas? Pelo nome, tem alguma coisa a ver com vampiros. Claro que não! Os vampiros não existem! Idade das Trevas é o nome que se dá ao período que se seguiu à queda do Império Romano, quando eram muito poucas as pessoas que sabiam ler ou escrever e quase ninguém sabia o que se passava no mundo. Era como eu tinha um anel, que às vezes também parece que não sabe nada de nada. Oh, Ricardo, tu e as tuas palermices. Neste tempo, as pessoas eram muito supersticiosas e viviam com medo de coisas como bruxas ou feiticeiros. Assim, as pessoas começaram a dar muito mais importância a Deus. Sabes, quando eu era pequenino... Ricardo, tu ainda és pequenino. Quando eu era ainda mais pequenino, andava sempre a cantar uma música que tem a ver com esta nossa conversa. Era assim... Aleluia. Oh, Ricardo, essa não. Olha, não conheces o outro aleluia? Pera, então deve ser aquela. Aleluia, 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 aleluia. Ai, eu adoro esta música. Sofia, vamos concorrer aos ídolos? Ai, eu acho que sim. Vamos ganhar. Oh, Ricardo, consegues imaginar um deserto? Um deserto a sério, quente, areia por toda a parte. Só de vez em quando se vê uma ou duas palmeiras no horizonte. Sofia, já estou a ficar com sede. Era uma terra parecida com este deserto que viviam os árabes. Mas o que é que essas pessoas que viviam num deserto tão quente podem ter feito interessante? Bem, eles fizeram muitas coisas, Ricardo. Por exemplo, os árabes gostavam muito de aprender e de investigar a origem das coisas. E por isso os nomes de muitas ciências que aprendemos na escola têm origem árabe, como a química e a álgebra. A álgebra? Sim, a álgebra é um ramo da matemática. Matemática? Então, é por causa dos árabes que temos matemática na escola? Mais ou menos. Olha, Ricardo, há duas coisas pelas quais eu gostava de agradecer aos árabes. Sim. Primeiro, pelas histórias das 1001 noites. A segunda coisa ainda mais fabulosa, embora possas achar que não. Ouve só. Vamos pensar no número 12. Sim. Porquê que dizemos 12 e não dizemos 2? Ou porquê que não escrevemos com xiri o I maiúsculo como faziam os romanos? Porque é muito mais fácil escrever com os nossos números. Exato! Mas esses números foram os árabes, inspirados pelos indianos, que inventaram. Não só são bonitos, como são fáceis de escrever. Sofia, afinal, os árabes são muito mais interessantes do que eu pensava.
Ricardo? Estás a dormir? Quase. Oh, Anda, veja, calma, calma. não calma. podes ouvir uma música que ficas logo assim. Ai, ai, ai. Oh, pera, deixa-me só endireitar aqui as costas. Os meninos e as meninas estão à tua espera. Anda, Sim, já estou. Olha uma coisa. Temos estado para aqui a falar. E há uma coisa que eu não percebo. Porquê que não falamos sobre os outros continentes? Como a Oceania ou a América? porque o mundo é tão grande que não temos tempo para falar de tudo. Não queres que os meninos que nos vieram visitar se deixem dormir como tu, pois não? Se dormirem eu também durmo. És mesmo preguiçoso, Ricardo. Mas olha, houve muita gente que pensou como tu. Também tinham sono. Eu queria dormir. Ai, não. Também pensavam que havia muito para lá da Europa. Olha, houve um italiano de Génova chamado Colombo, que era pobre, mas aventureiro e ambicioso, e passava muito tempo a ler livros de geografia e estava obcecado com essa ideia. Onde é que se poderia ir se navegássemos para o Ocidente? Então, íamos dar a 9 milhar. Ora, isso sabes tu agora. Naquela altura, ninguém sabia muito bem o que havia para lá do horizonte. Então como é que o Colombo fez? Se não havia mapas nem GPS? Então, a Terra é redonda, não é? Sim. Se navegando para o Ocidente percorresse metade do mundo e chegasse às terras do Oriente, estava na China. Então, mas assim ele ia encontrar a América. O Colombo não sabia que a América existia. Com a nova rota por mar, Colombo pensava que as ricas terras das Índias ficavam a alguns dias de distância. Oh lá, mas quem descobriu o caminho marítimo para a Índia foi o Vasco da Gama. Sim, em 1498. No dia 3 de agosto de 1492, Colombo partiu de Espanha e, por fim, a 11 de outubro do mesmo ano, às 2 da manhã, dispararam um canhão de um dos navios para avisar: terra à vista! Então foi assim que ele descobriu a América. Sim, mas o Colombo ficou todo orgulhoso e feliz, até que enfim descobrira as Índias. As Índias? Então, mas ele descobriu a América. Não estava nem sequer perto da Índia. Mas ele não sabia disso. Só passados 6 anos é que os portugueses descobriram o caminho marítimo para a Índia. Deve ter sido uma grande aventura. Até dava para fazer um filme ou uma música.
Que música tão linda, não achas? Sim. Olha, Sofia, ao Colombo abaixo da cama usavam assim daquelas perucas brancas, como às vezes vemos nos filmes. Não, Ricardo. Mas olha, quem usava uma peruca dessas era Luís XIV, rei de França. Ena, coitado, era um rei careca. Não, ele não era careca. A peruca era moda. Que moda tão estranha. Sabes, para Luís XIV ser rei não era um simples acidente de nascimento. Para ele era como se tivesse recebido o papel principal numa peça de teatro que tinha de representar até o resto da sua vida. Então devia levar uma vida bem esquisita. É. No meio de imenso luxo, acordava de manhã e escolhia uma grande peruca encaracolada. Depois vestia umas meias de seda de cores vivas, calções de seda, um gibão de cetim e uma faixa azul celeste com uma espada na cintura. Gosto da espada. Quando saía do quarto, todos declaravam que estava mais belo que Apolo, o deus grego do sol. É por isso que lhe chamavam Rei Sol. Esse rei de sol devia ser muito vaidoso e gostar assim muito de roupa. Sim, mas o que ele mais gostava era de palácios. Houve um, de nome de Versalhes, que ele mandou construir para si próprio, nos arredores de Paris. Era quase tão grande como uma cidade, com um número infinitos e quartos revestidos a ouro. Neste palácio ouviam-se grandes concertos de música barroca. Quando penso em história e em gente do passado, penso sempre nos cavaleiros. Devem ter vivido tantas aventuras. Sim, mas já pensaste que se te fosse possível falar com um cavaleiro desses, haviam muitas coisas nele que te iriam surpreender. Como o quê? Por exemplo, as suas opiniões. Olha, e sabes, quando se via um cometa no céu, significava que estavam para breve
tempos terríveis. Pá, deviam ser mesmo supersticiosos. Mas não eram só os cavaleiros. Ouviam-se estas opiniões, só que também assim, não dos tipos duros, mas também das pessoas mais inteligentes. Só depois de 1700 é que as coisas começaram a mudar. As pessoas começaram a ser mais racionais e menos supersticiosas. Isso mesmo, redescobriu-se o pensamento claro e racional sobre a humanidade e a natureza nas obras dos antigos gregos e romanos. Os gregos sempre tinham razão. Todas estas ideias que a partir de 1700 começaram a ser discutidas foi 1700, acho eu. Sim, 1700. Primeiro em Inglaterra e depois em França. E ficaram com o nome de Iluminismo, porque as pessoas que as defendiam queriam combater as trevas da superstição com a luz da razão. Muita da música que conhecemos hoje foi inspirada por esses tempos.